E vamos falar agora sobre o mercado de trabalho. Uma pesquisa do IBGE mostra o que muitos trabalhadores já vivenciam na prática: uma distorção salarial entre negros e brancos. A diferença chega a quase 50%. Bruno tem 22 anos e já trabalhou como atendente de loja, garçom e cuidador de idosos. Hoje está sem atividade profissional fixa e cursa Ciências Sociais na Universidade Federal de Sergipe. Apesar das oportunidades já conquistadas, lamenta que negros tenham remuneração inferior à de pessoas de pele clara. É uma realidade visível e é uma realidade exposta nas estatísticas, né? Você vai em qualquer periferia e a maioria da população pobre é preta, a maioria da população pobre do Brasil é preta. E a maioria dos chefes das empresas são brancos. E daí já mostra essa disparidade entre esses dois grupos. E as estatísticas mostram isso. A população branca hoje ganha em média 82% mais que a população negra, é quase o dobro do salário médio da população. As considerações de Bruno, que também é presidente da UNEGRO, a União de Negros e Negras pela Igualdade em Sergipe, batem com o resultado de dados recentes divulgados pelo IBGE, que apontam uma grande diferença na média salarial entre negros e brancos. Segundo a pesquisa, em Sergipe, no ano de 2016, o rendimento médio salarial, independente de cor ou raça do trabalhador, foi de R$ 1.554. A remuneração do branco foi de R$ 2.024 e a do negro, R$ 1.404. Uma diferença de 44%. Levando em conta os dados de 2017, esta média caiu para 30%. Um dos aspectos que serve para explicar essa situação é justamente essa, né? Então você tem uma concentração de pessoas brancas em setores econômicos que remuneram melhor e, por outro lado, uma concentração de pessoas negras em setores econômicos que remuneram menos. Este gestor público da Secretaria de Planejamento do Estado avaliou os dados nacionais, que não diferem muito dos constatados em Sergipe. Para ele, a diferença média de rendimentos entre negros e brancos encontra explicações em fatores históricos, também já relacionados à falta de oportunidades. Uma é a questão da escolaridade. A gente sabe que quanto maior a escolaridade, maior o grau de instrução, maior o rendimento do trabalho. E a população branca, ela tem um nível de escolaridade maior do que a população negra, que infelizmente apresenta taxas de analfabetismo mais alta, menos inserção no ensino superior, o que repercute negativamente na renda. E o segundo é uma visão discriminatória do mercado de trabalho propriamente dito, né? Há uma percepção cultural inconsciente que o trabalhador branco ele é mais qualificado, ele é melhor que o trabalhador negro, mesmo quando tem currículos semelhantes. Os dados mostram ainda que, se mantido o ritmo de inclusão de negros neste período, a equiparação da renda média com a dos brancos só deve ocorrer em 2089. Isso é fruto de um processo histórico, né, de construção de desigualdade, que foi inclusive fomentada pelo Estado, né? O Estado brasileiro, depois da abolição, que é o que a gente está comemorando agora nesse mês, ele não deu nenhum subsídio para a população negra conquistar uma mobilidade social. O que foi feito foi o contrário. Os postos de trabalho que existiam na época foram direcionados para os imigrantes europeus, principalmente nas grandes cidades, que foram inclusive financiados para vir para o Brasil. E a população negra ficou sem subsídio nenhum para sobreviver. Apesar de alguns avanços, nem sempre uma boa qualificação profissional significa emprego garantido numa oportunidade de trabalho. Há quem acredite que a cor ou raça influenciam e muito e podem até ser fatores determinantes diante de uma concorrência. Porque o que a gente precisa é criação de oportunidades. E daí precisam de políticas públicas direcionadas para que essas oportunidades sejam criadas. E daí medidas como a política de cotas e outras medidas públicas que incentivem a população negra ou deem subsídio para a população negra são extremamente eficazes, desde que aplicadas da forma correta.